Irmãos e irmãs, hoje temos um dia liturgicamente eucarístico por conta da palavra, destacando assim um breve versículo de cada momento. Da primeira leitura, eu farei chover para vós o pão do céu. Depois, o salmo responsorial, o Senhor deu a comer o pão do céu. São Paulo, na carta aos Efésios, sai um pouco, mas não muito. Revestiu o homem novo, criado à imagem de Deus. E por fim, Jesus no Evangelho. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, porque eu sou o pão vivo descido do céu. No Antigo Testamento, o maná, um alimento frágil, que não podia ser estocado de jeito nenhum, era sinal, figura, antecipação de um outro pão mais definitivo, que é a Eucaristia. O pão não que Moisés deu, mas o pão que o Pai do céu nos dá, o próprio Cristo Jesus. De todo modo, eu gostaria de encaminhar a minha conversa por outro rumo, preservando essa ideia mais eucarística. Gostaria também, meditando a palavra, de contemplar que na vida humana não basta aquilo que é efêmero, aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. A gente sabe que no fundo nós buscamos coisas, mas não são elas que nos trazem a paz, que nos fazem realizados, nos fazem felizes. Por isso que a gente anda sempre buscando. Se tivesse chegado alguma coisa que trouxesse o encaixe perfeito da vida da gente, não estaríamos à procura de nenhuma outra mais. Também poderíamos pensar, olhando a nossa sociedade hoje, que não são nem as religiões, nem grandes pensadores que estabelecem as pautas do comportamento que a gente tem. Pergunto só retoricamente, né? Olhe só para a sua vida, não precisa olhar para a vida da sociedade, que seria assim exagero, nem olhar para a vida das pessoas que você conhece, só para a sua vida e eu para a minha. Será que a fé que você tem, a religião que você professa, ela determina o estilo de vida que você leva? O seu estilo de vida é determinado por aquilo que você acredita religiosamente falando? Que é determinado pelo que você acredita, eu não tenho dúvida. Mas, religiosamente falando, a sua fé, a sua religião, a igreja, determina o seu comportamento, o seu estilo de vida. Essa nova sociedade está cada vez mais orientada e determinada pelo consumismo. E o consumismo nos consome. Vejam, quem mais faz a cabeça da gente é a propaganda, né? Pensando assim, o marketing mais geral, mas a propaganda. Você tem uma roupa boa, usou talvez 2 vezes, boa, faz só 1 mês e meio que comprou, mas mudou a estação. Você ouviu na propaganda os especialistas dizerem que a cor da moda agora é outra. Eu não sei qual é a cor da moda nessa estação, no inverno, mas a próxima vez eu falo para vocês, né? Então você já não usa mais aquela roupa, não porque ela não sirva, não porque você não se sinta bem vestido, é porque você vai se sentir mal de estar com a cor fora da moda. Aí ela vai ficar lá escondida, e você reza para ver se a moda volta àquela cor, né? Para poder tirar do armário. E daí vai você comprar outro. E daí está todo mundo seguindo tendências. Seguindo tendências. O importante para essa nova sociedade é desfrutar do último produto, do bem que nos oferece, conhecer novas sensações, experimentar novas situações. Tanto é assim, observem de novo as propagandas, né? Me parece que o auge do auge, faz alguns anos, foi uma propaganda que a TV veiculou, não para o dono do gato, para o próprio gato. Não sei se alguém aqui
se lembra dessa situação. Mas desenvolveram a propaganda, e daí claro que tinha que falar para o dono do gado, deixar o gato por perto, né? E a propaganda não era para o dono do gato, era para o gato. Por quê? Para ver se ele se interessava e o dono tinha que ir atrás de comprar de comprar o produto, né? Propagandas hoje de carro, outras coisas, às vezes lá no finalzinho mostra qual é a marca de quem está falando. Conta uma história, narra uma experiência, provoca um desejo. Não fala se o carro é bom por isso ou por aquilo, mas que você vai se sentir o tal, né? Mas eu não vim aqui fazer uma leitura sociológica da propaganda, né? Nem sou formado em propaganda, etc. E se fosse formado também eu não estou falando aqui questionando-a, né? Estaria aqui reforçando-a. Nasceu o que o sociólogo francês Lipovetsky, na leitura de José Antônio Pagola, chama de o indivíduo moda, de personalidade e de gostos flutuantes. Hoje parece uma coisa bem adolescente do nosso tempo, né? Gosto muito de algo e esse gostar muito, mas apaixonadamente, dura uma semana. Esse indivíduo de personalidade e gostos flutuantes não tem laços profundos. Ele é atraído por aquilo que é passageiro. Eu sei que é um pouquinho assim de exagero da minha parte, mas se fôssemos pensar as redes sociais, sites importantes que vão ficando velhos com pouquinho tempo. Podíamos pensar também um indivíduo sem ideais, um indivíduo sem aspirações maiores, que está ocupado sobretudo em desfrutar, em ter coisas, estar em forma, em viver entretido, em relaxar. Aquela história onde a gente corre tanto, trabalha tanto, corre tanto, reclama que falta tempo. Aí quando sobra um tempo a gente se desespera porque não sabe o que fazer com o tempo que sobra. A gente está tão ali na agitação, então se enche de coisa e fica ali e vai. É um indivíduo, uma pessoa mais interessado em conhecer o lado meteorológico do fim de semana do que o sentido da sua vida. É aquele que está mais preocupado em saber se sábado e domingo vai chover e vai fazer frio, do que qual é o sentido da vida. É aquele que gasta, eu acho que é mais aquela, né? É aquele que gasta umas boas horas para se arrumar para sair, escolher a roupa adequada, se preparar, mas que na balada, na festa, não gasta 2 minutos para beijar alguém sem conhecer. Não gasta 2 dias de convivência para se entregar no sexo. Não vamos, é claro, demonizar a nossa sociedade. Nas missas pela manhã, me lembrava, acho que na minha casa isso não chegou a acontecer, mas não sei por quê, porque devia ser também, né? No final dos anos 70, nasci na roça, então devia ser assim, né? Mas esperava-se o final do ano, ou a venda da lavoura, da colheita, aí o pai ou a mãe ia comprar uma peça inteira de tecido, ou chitão, ou brim, e fazia roupa para todo mundo da mesma peça, né? Então todo mundo de casa tinha o mesmo shortinho, a mesma estampa, né? Tinha a mesma calça, o mesmo vestido, o vestidinho do botijão de gás, a toalha da mesa, era tudo a mesma estampa, que era a mesma peça, né? Se era melhor ou pior, não é essa a ideia. Não podemos demonizar, repito, aquilo que nós temos hoje à disposição, e é tão bom viver em nossos dias com tantas possibilidades, com tantas experiências, com tantas possibilidades de contemplar as muitas dimensões da nossa vida. Antes não era tanto assim. Me parece que o mal é que a gente pode se esvaziar por dentro. Viver exclusivamente agarrado a essas necessidades superficiais.
Então, às vezes, a pessoa não está bem, mas ela está bem produzida, para que o mundo veja que ela está bem. Uma sociedade um pouco parecida com o Facebook, né? O Facebook está todo mundo sorrindo, né? E quando não dá para pôr sorrindo, se estiver de luto, põe lá um escrito luto, porque não tem uma cara que possa combinar com o luto, né? Bota uma frase e uma imagem qualquer, né? Interessante, né? O autorretrato, selfie, está todo mundo assim, de repente, conversando, tenso, né? Está todo mundo meio sorumbático e tal. Aí alguém fala, vamos tirar uma foto. Aí todo mundo imediatamente se abre, né? Se alguém ficar filmando uma cena 10 minutos e as muitas selfies que são tiradas, você vai ver que todos os momentos de riso, sorriso bonito, foram produzidos por um autorretrato. Porque a gente tem que vender uma cara boa. Às vezes, já faz tempo, mas às vezes eu tinha esse cuidado de olhar muitos perfis. Então tinha lá uma foto bonita, sempre, né, a melhor foto que a gente acha que tem. Tinha lá umas coisas razoáveis, e você ia ler lá, a pessoa estava dizendo um monte de desaforo e não combinava com a foto. Ou então que estava triste, essas coisas que a pessoa usa, né, para fazer um desafogo meio confessionário público, né? E bota um monte de bobagens lá. Aí a foto não combina com o histórico, com a história, com as coisas. Me parece que a gente vive um pouquinho nesse desencontro. O mal, repito, é deixar-nos esvaziar por dentro, viver agarrados a necessidades superficiais. Se eu estou triste, não tem nenhum problema de expressar a minha tristeza. Se eu estou feliz, também não tem nenhum problema de expressar a minha alegria. É deixar de fazer o bem para só buscar o próprio bem-estar, viver alheio a tudo que não seja o próprio interesse, cair na indiferença, esquecer o amor, e até quando faz uma caridade, é para fazer propaganda dela, é para parecer-se um pouco melhor. Por que estou conversando tudo isso, irmãos? Porque não é supérfluo lembrar em nossa sociedade a advertência que fez Jesus no Evangelho. E o que foi que Jesus disse no Evangelho? Trabalhai não somente pelo alimento que perece, trabalhai não somente pelo alimento que perece, mas pelo alimento que perdura para a vida eterna. O próprio filósofo, sociólogo, Lipovetsky, que tanto sublinha em seus estudos os aspectos positivos da moda consumista, ele não duvida em lembrar que o ser humano atual se caracteriza por certa vulnerabilidade, estamos todos vulneráveis. Quando o indivíduo só se alimenta do efêmero, ele fica sem raízes e sem consistência interior. Se a gente só come bobagem, como diz as mães da gente, né? Se a gente só come bobagem, como é que vai ter saúde? Como é que vai ter um corpo saudável? Como? Se a gente só se alimenta daquilo que é transitório, se a semana toda, a vida toda da gente é só correndo atrás de coisas que passam, como é que a gente vai ter raízes? Como é que a gente vai viver em paz? Ainda que passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, será que vamos estar firmados? Terminando. Qualquer adversidade provoca uma crise. Quem não tem raiz, né? Logo um vento leva. Às vezes tem uma árvore grande, mas não tem muita raiz, vem um vento fraco e leva a árvore embora, pá. Porque o que faz a árvore cair ou não, não é o tamanho dela, né, a copa, mas as raízes, o que a segura, o que a sustenta. E o que a gente vê de gente caindo com qualquer ventinho de dificuldade na vida, qualquer ventinho, qualquer situação, derruba. E derruba violentamente. Por quê? Faltava raiz. Faltava um alimento interior. Faltava sustância, né? Como se diz. É fácil cair nesse sentido, na depressão, no sem sentido da vida. Sem esse alimento interior, a vida corre perigo.
Não se pode viver só de pão, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, diz Jesus. Viemos aqui para receber o pão do céu, porque nós somos do céu, estamos na terra e vamos viver na terra, mas com os olhos, o sentimento, o pensamento voltado para o céu. Vamos todos os dias guardar um tempo para nos alimentar daquilo que nos aprofunda as raízes, que nos dá força. É como quem de fato descobriu o valor de vir à missa. Se passa um domingo sem vir à missa, a semana é atropelada, é bagunçada, não tem força, não tem esperança, não tem confiança, só tem julgamento, só tem vazio, só tem atropelo. Embora saia um pouquinho, a última frase da minha conversa é a seguinte: a quem é pobre, faltam muitas coisas, né? A vida é mais precária, né? Tantas privações. A quem é pobre, faltam muitas coisas. Mas a quem é avarento, falta tudo. Peçamos ao Senhor um olhar de fé, para enxergar a presença dEle, a graça dEle, a vida dEle, em todos os lugares por onde nós passamos. Porque Ele está presente no meio de nós, onde nós passamos. Você pode nem acreditar, mas Ele está lá na sua casa. Ainda que a sua casa esteja meio bagunçada, as coisas não estejam muito ajustadas, Ele está lá. Sem o olhar de fé, não será possível reconhecê-lo nos lugares onde de fato Ele está. Que o Senhor nos conceda um olhar de fé para presenciar os muitos milagres que Ele realiza e que assim Ele nos dê sentido para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,